Eu fui convidada pela Tati para ser entrevistada, para ser, sei lá, para participar de uma live no perfil dela, Criar Filhos, tá? E só que por algum motivo eu não consegui logar por lá, minha tela ficava preta, então a gente migrou para cá. Então entendam que ela que vai fazer as perguntas e vai puxar o assunto, tá bom? Eu vou começar me apresentando, né? Porque talvez as pessoas aí não me conheçam. Eu sou a Tati Fávaro, eu sou jornalista, assim como a Maíra. Sou doula, sou mãe de 2 crianças, da Helena de 4 anos, do Francisco de 2 anos, e junto com o meu parceiro, o Plínio, que também é jornalista, terapeuta transpessoal, a gente começou a fazer um caminho aí de autoconhecimento. Depois que a gente virou pais, a gente enveredou, direcionou esse caminho de autoconhecimento para a paternidade e para a maternidade. Então, a gente faz algumas rodas, faz alguns circuitos como o SESC. E em novembro do ano passado, a gente lançou o Criar Filhos, que é uma rede ativista de criação consciente, que vai se tornar um portal de notícias ainda esse semestre. E eu convidei a Maíra para conversar com a gente sobre o que as crianças têm ensinado para a gente, né? Principalmente nesse período de quarentena. A Maíra Soares, vocês estão aqui no perfil dela, vocês sabem quem ela é, né? Mas a gente avisou bastante gente também. A Maíra, gente, é o que eu brinco, né? Às vezes dá para fazer uma live só sobre quem é a pessoa. A Maíra é consultora de criação consciente, educadora parental. Ela é mãe da Nara, que tem 5 anos, e ela tem esse perfil chamado Canto Maternar, que é um abraço, né? Que é a gente, quando tá muito desesperada, é só entrar aqui, gente, que tem alguma... A gente fala que não tem receita de bolo, mas tem resposta, né? Pelo menos que seja pra gente olhar pra gente mesmo. E dentro desse tema, o que as crianças têm a nos ensinar, a gente começa falando de autoeducação, que é uma das vertentes do trabalho da Maíra. De como é que a gente fala disso, né? Se a gente está falando de que a gente vai ensinar a criança, o que ela tem para ensinar para a gente, Maíra? O que você acredita que ela tem para ensinar para a gente? E a gente estava conversando um pouco antes de começar essa live, falando do quanto a quarentena, o isolamento, ele pode ser uma lupa, né? Um microscópio, um ampliador aí, dessa potencialidade do que a criança tem para ensinar a gente. Antes de começar, Maíra, conta pra gente quanto tempo faz que você está em isolamento, porque você está em isolamento há mais tempo do que nós. Eu acho que eu tô oficial desde o dia 16, mais ou menos, do mês passado. Na verdade, a Nara parou de ter aula dia 11, então vai fazer um mês que a gente já não tem mais o apoio da escola. E aí, que foi uma quarta-feira, então praticamente 4 semanas, né? Tá cumprindo hoje 4 semanas, que na segunda eles avisaram que não ia ter mais aula, terça-feira eles permitiram a gente levar ela pra escola, aí eu lembro que eu fiquei assim, ai, pelo amor de Deus, mas eu já preciso trabalho, pelo amor de Deus, quanto tempo vai durar isso, não sei o quê. Então, tipo, amanhã eu vou trabalhar, vou levar a Nara, não quero nem saber, não vai acontecer nada, porque acho que muita gente ficou preocupada já, não vou levar a partir de amanhã, deve estar perigoso. Eu levei, e aí no dia seguinte já não tinha mais, então já são 4 semanas. E aí a gente tava com um esquema de fazer a mudança de casa, porque eu me separei em janeiro, dia 11 de janeiro, ou seja, 2 meses depois, exatamente, a gente começou a quarentena, e a gente está com a guarda compartilhada. Então eu estava fazendo essa transição de levar a Nara para lá e para cá, cada 2, 3 dias, vamos passar um pouco mais para ficar mais prudente, né, com a questão dos riscos e tal. Até que eu comecei a me sentir uma clandestina saindo de casa para buscar a Nara, parecia que sei lá, a última vez que eu saí para ir na cidade do Alfonso, que é aqui do lado, que são 20 minutos, tava com um monte de polícia na rua, bem menos carro. Eu só vi carro de polícia e funerária, sabe? Foi uma sensação horrível, assim. Falei, gente... E aí eu ainda fui parada numa blitz, então fiquei super tensa. Lembro que esse dia eu cheguei tremendo na casa dele, mas graças a Deus eu tinha passado já no mercado, então os caras não ficaram fazendo muita pergunta. Eles perguntaram, assim, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Com aquela distância, assim, na janela. E no final eu falei, eu vou fazer compra, né? Tipo, já com medo. Eu falei, meu Deus, será que eles vão colocar... Eu não tô olhando muito notícia? Eu sabia que a gente podia, mas vai que as regras mudam a cada dia, né? Enfim, deu tudo certo, mas depois a gente ficou meio tenso com isso, dessas regras mudarem e deles começarem a multar por questões assim, tá sem a máscara, 3 pessoas no carro sem máscara, multa, 600 euros. 600 euros? Amigos, sabe? Depois você pode recorrer, pode brigar. Enfim,
no final a gente decidiu que ele vinha para cá. Então ele acabou voltando para casa, voltando temporariamente, né, durante a quarentena, para ficarmos os três juntos. E faz já uma semana e pouco. Ele veio no domingo passado, não esse o outro. Então agora estamos os três aqui confinados e eu saí pela primeira vez na segunda, depois de 10 dias sem colocar o pé na rua. E também saí tensa, saí tipo super assim, ai, não quero, mas agora tem que ir no mercado, luva, coloquei uma máscara provisória, porque eu não fui atrás dessas paradas. Não tem. Aí eu fiquei usando um cachecol que eu tenho, que é tipo um negócio de pescoço, assim, que é da Decathlon, né? Que é bem essa coisa que eles falam que é uma fibra boa. Enfim, aí fui no mercado lá com aquela coisa da distância. Enfim, a gente fica com uma sensação muito aflorada, né? Porque desperta uma sensação de vulnerabilidade muito grande. Eu acho que isso casa com isso que você falou de a gente estar num momento muito desafiador emocionalmente, onde a gente está despertando muitos sentimentos de dor, de medo, de raiva, de tristeza, de angústia, ansiedade. E isso faz a gente estar muito mais sensível com a criança também, né? Com os nossos filhos. Às vezes mais impaciente, ou que a gente tem um pouco dessa percepção do quanto que eles podem estar guiando a gente também, a gente vai sacando muita coisa do comportamento deles, né? Tanto porque eles expressam muitas vezes o que a gente está sentindo, quanto porque a gente se vê mexida em pontos que estão doendo. Fala, você ia falar alguma coisa? Uma das coisas que a gente até trocou foi essa questão do sentir, né? A sensação atravessa o nosso corpo e a gente não tem domínio sobre ela. O que a gente não foi ensinado a aprender a perceber a sensação. Quando a gente viu, essa sensação já virou um sentimento, uma emoção, né? Uhum. E muitas vezes a gente descobre que a sensação virou uma emoção, porque a emoção já atravessou a razão, né? E aí já tomou conta de tudo. Nesse momento em que a gente está confinado, essa sensação, ela vem. Como a gente está muito próximo da criança, e próximo não significa necessariamente conectado, a gente vai falar disso aqui também, né, Má? A gente está muito perto da criança, ela percebe essa nossa mudança e sente também, né? Todas essas coisas, embora ela não tenha percepção ou não tenha compreensão, a gente está falando de crianças pequenas, de crianças menores, até crianças maiores, embora algumas não tenham essa percepção e nem essa compreensão do que está acontecendo, a sensação passa por elas também. Então, vou pedir para você falar um pouco desse convite que esse comportamento, esses comportamentos que começam a ficar mais nítidos e mais intensos. Alguém falou assim, tá mais impulsivo, né? A criança está mais impulsiva. Esses comportamentos começam a ficar mais intensos na criança, e aí a gente, no meio disso tudo, no meio desse caos todo, a gente ainda culpabiliza a criança, né? Ai, não tá dormindo, ai, tá tudo bagunçado, eu sobrecarregada aqui e ainda tendo que lidar com esse comportamento desafiador. Sim. Conta um pouquinho pra gente aí, dentro do seu trabalho e da sua visão, como é que é isso? Sim, essa questão que você falou da autoeducação, né? Da gente ficar observando o que tem na gente, do que está acontecendo nessa história toda. Eu até falei de um exemplo de algo que eu percebi logo no começo, né? Quando o Alfonso ainda não estava aqui e a coisa ainda estava caindo, assim, né? Tava caindo a ficha. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Quanto tempo vai durar? Começou a entrar um monte de projeções, assim, do futuro, né? Imaginando até quando isso vai acontecer, que impacto vai ter para a economia. Eu dependo do câmbio, né? Para o meu trabalho, a minha empresa lá no Brasil. Então, tipo, o euro começou a subir absurdamente. Eu falei, gente do céu, será que eu vou dar conta? Esse ano já estava difícil, porque 2020 eu me separei. Aí eu já assumi que, tipo, bom, esse ano vai ser mais complicado que o ano passado, porque minhas contas subiram, eu tô sozinha, minha família não tá aqui. E, de repente, veio essa crise mundial, afetando uma coisa de uma forma desproporcional. E eu percebi que eu tava ficando super ansiosa. E aí uma das coisas que eu percebi, sei lá, de um exemplo que eu posso dar, né, de uma situação com a Nara que começou a me incomodar. Chegava à noite, eu não conseguia fazer ela dormir. E eu tava no esquema de, tipo, eu preciso produzir o máximo que eu puder para poder garantir, não sei o quê, nananã. Aquela coisa do, né, eu preciso agarrar essa coisa mais ainda, com mais força,
para garantir algo, né? E aí a Nara ficava naquela enrolação. Filha, vamos dormir, que tá na hora de dormir. Ai, mamãe, espera um pouquinho que eu tô fazendo não sei o quê. Filha, vamos dormir agora. Chega, já acabou, né? Tá na hora. Escolhe lá o livrinho. Ai, mamãe, não sei o que lá. Espera só um pouquinho que eu tô fazendo não sei o quê. Aí, filha, você quer ler o livro? Pra não falar o que pra não falar aqui, né? Você quer ler a palavra no livro, né? Tipo, você quer que dê tempo? Então pega a droga do livro agora, senão não vai ter historinhas. Ou seja, vai subindo aquela coisa, né? E aí, de repente, eu acabo falando do jeito que ela, mamãe, você não pode falar assim comigo, filha. Aí vem aquela respirada, né? Tipo, nossa, com certeza. E aí, muito doido nessas horas, Tati, porque eu já tô ficando meio afiada nessa questão do perceber, né? Do pausar. Mesmo quando eu faço, eu me atravesso e eu me deixo levar pela emoção e acabo reagindo automaticamente do jeito que eu não considero o mais ideal, né? Tipo, o melhor, usando aqueles recursos antigos, né? Da chantagem, do não sei o quê, da ameaça, de repente xingar. Xingar não costuma sair, mas de falar de um jeito agressivo, né? Com ela. De ser muito rígida. Ela geralmente me chama atenção, acho incrível isso nela, né? Que ela vem e me peita mesmo, ela fala, mamãe, não pode e tal. E aí eu caio em mim, e aí eu já faço aquela coisa de, peraí, o que tá acontecendo, né? Por que eu tô reagindo dessa forma? Primeira coisa que eu aprendo nessa hora é, ela me devolve pro momento presente, sabe? Eu já acho isso lindo, que ela vira e fala assim, mãe, olha pra cá, aqui, eu e você, tipo, ela não sabe o que tem na minha cabeça, mas você não tem como controlar o que vai acontecer lá na frente, sabe? Essa necessidade de controle é uma coisa que é uma ferida tua, e é uma ilusão, tipo, a gente não tem como controlar. O único momento que você tem como atuar é agora, e agora o que importa é esse momento, e de repente, tipo, importa a conexão que eu quero fazer com você. Eu quero estar um tempo com você, curtir você. Sei lá, de repente eu tô sacando que você tá tão ausente que esse é o momento especial onde eu não quero dormir, eu quero, tipo, poder, né, ficar mais, curtir. E aí eu já começo a fazer aquela revisão. Peraí, eu tô com pressa do quê? Né? Se, tipo, amanhã ela não tem escola. Não posso sair. Não posso sair, não tem aula amanhã, né? Eles ensinam muito sobre essa relatividade do tempo, né? E a relatividade do controle também. Alguém escreveu aqui, oba, somos todas normais, é isso, né? A Maíra, com todo esse conteúdo, ela vem contar uma experiência, essa partilha sempre é muito rica, porque a gente também desconstrói aquela imagem romantizada da pessoa que estuda. Eu brinco que quem estuda, né? A gente estuda, tem estudado muito isso. Parece que quando a gente estuda, a gente... Parece não, né? Quem está mais em contato com isso, provavelmente seja quem precisa mais estar em contato com isso, né? Claro. Eu trabalhei bastante tempo com treinamento e em programação neurolinguística, e a equipe... As pessoas agradeciam muito, né? A equipe, etc. Assim como devem agradecer você o seu trabalho, a gente agradece o tempo inteiro. Mas cada vez que a gente lê, ou cada vez que a gente repete, a gente está repetindo primeiro pra gente, né? O ouvido está mais perto. E isso é muito interessante que você trouxe pra gente, porque dá uma sensação mesmo, né? De, poxa, então tá. Então estamos todos no caminho, né? De se perceber e dá tempo de mudar isso. Dentro dessa coisa do tempo e do controle, uma coisa que eu vou pedir para você comentar do seu ponto de vista, né, da ótica do seu trabalho, é isso. A gente já tinha esse convite. As crianças estavam ali o tempo inteiro, convidando a gente a fazer essa conexão com eles, a perceber que o controle era uma ilusão, a perceber que o tempo era relativo, embora a gente tivesse, né, os horários, a rotina, o horário de trabalho e etc e tal. O que muda agora que a gente pode perceber isso? Porque assim, antes eles estavam ali fazendo esse convite, eles continuam fazendo esse convite, a diferença é que agora a gente tem uma oportunidade de perceber. Não tem o trabalho, quer dizer, tem o home office, tem as obrigações com a também ilusória produtividade, mas o que fica de diferente e o que a gente pode tirar de positivo dessa experiência? Eu acho que é o contexto do confinamento, né? A gente não tem como dar essa escapada, né? Agora a gente está fazendo um workshop intensivo da maternidade ou da vida, né? Ou do olhar para dentro.
essa coisa do convite de agora você está em casa, você não tem mais como respirar, dar uma esparecida, dar uma distraída. Você pode sim, de repente, pegar o teu celular e ficar confinada nele, nas redes sociais e se distrair. Você pode tentar ignorar, só que está muito mais difícil. Porque agora você está constantemente com eles, né? Você não tem como te falar, putz, pede tua rede de apoio, aciona tua rede de apoio. Não tem a escola para ficar algumas horas para você dar aquela distanciada e falar, deixa eu voltar a tentar ser sem ser o papel de mãe por um tempo e voltar. Não, então a gente está com uma exposição constante. É muito difícil agora fugir, né? Tem pessoas que estão vendo isso com as relações de casal, né? Que de repente estava empurrando com a barriga também incômodo. E agora o incômodo ficou muito mais evidente. Não tem para onde correr. Quantas pessoas não estão decidindo, inclusive, se separar? Outras estão aproveitando para reparar as relações também. Então, acho que é isso, essa diferente. Assim. Como agora a gente está muito exposto ao contato, de certa forma, a gente está com a oportunidade de, bom, já que eu estou aqui e não tem para onde correr, a água está batendo na bunda, talvez eu possa fazer alguma coisa a respeito. Então, por exemplo, a minha grande dificuldade é realmente conectar com o presente. Sabe, eu sou daquelas que na hora que eu tô lá pra brincar com a criança, eu tô louca pra levantar e sair correndo. Eu não tenho esse meu lado fácil. Eu tava falando disso com o Afonso hoje. Eu falei, eu perguntei, o que a Nara te ensina, né? Eu vou fazer uma live hoje sobre isso, eu queria saber o que ela te ensina. Ele falou, ela me ensina o que é o amor incondicional, com certeza, né? Ele falou pra mim, ela me ensina a estar conectado com o momento presente e ela me proporciona muito brincar com a minha criança. Aí eu falei, eu morro de inveja porque, cara, eu tenho uma dificuldade enorme, sabe? E aí, de repente, eu tô aqui fazendo um workshop intensivo com ela. Tipo, agora é o momento, entendeu? Eu falei, por que não? E justamente esse convite de voltar para casa, eu tenho relacionado muito com voltar para casa, a nossa casa interior, né? Tipo, o nosso contato mesmos. Então, essa conexão no momento presente será que eu posso tirar da minha cabeça as preocupações com o futuro e os ressentimentos com o passado? Porque a gente está sempre por esses dois espaços, que são os espaços que a gente não tem como controlar. Eu não posso mudar nada do que aconteceu, né? Mas às vezes eu fico lá, repassando aquela história, me maltratando, tipo, nossa, eu não acredito que eu fiz aquilo, ou então que fulano fez aquilo comigo, ou que aconteceu tal coisa, negando, né? Tipo, resistindo a uma coisa que já foi, que, não tem o que fazer, a única coisa que eu posso fazer é aceitar. E bola pra frente. É estar aqui, né? E aí também não adianta eu ficar pensando, e se eu ficar doente? Não querendo invalidar, tá, gente? Tipo, eu sei que vai acontecer, é normal que aconteça. Mas assim, entendo que se eu estacionar nessa ideia e ficar alimentando isso, e se eu ficar doente? Se eu ficar doente, eu vou ter que lidar. Eu vi um vídeo hoje do autor do Poder do Agora, né? E ele falava isso. Se eu ficar doente, eu vou ter que lidar com isso quando eu adoecer. Agora eu não posso fazer nada a respeito. Entendeu? Não tem, a não ser, obviamente, seguir as normas de cuidado e tal, né? Para tentar me prevenir. Mas eu não estou doente, então não adianta eu ficar sofrendo pelo fato de que eu posso ficar, né, doente, porque só vou antecipar. Se eu ficar pirando que, de repente, eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar a conta, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas se acontecer, eu vou ter que lidar com isso. Mas agora, o que importa? Me importa mais eu ficar preocupada e dando trela para isso, ou eu aproveitar essa situação para conectar com a minha filha, que tá lá pedindo atenção e que tá lá, sabe, de repente. E eu tô com mais tempo, cara. Ou eu abrir a janela. É loucura, cara. Os pássaros parece que estão cantando mais alto. Não sei se na sua casa também tá assim. Mas cara, é muito. E os bichinhos aparecem, a gente mora em casa aqui, né? Então, também tem a romantização do ócio, né? Que deixa de ser ócio porque você tem que fazer tal atividade. A diretora da escola da Helena falou, o que vocês têm feito aí? Porque a gente está dando algumas dicas para alguns pais e tal. Eu mandei umas fotos para ela, falei, tem manhã que eu falo para eles, a gente vai ver se a gente acha algum bicho aqui, porque eles trazem isso também, né? Eles já têm muito essa conexão com a natureza, de perceber mais a natureza que a gente, porque a gente estava lá correndo o tempo inteiro, consumindo o planeta e ou não se dando conta, ou se dando conta e fazendo de conta que estava se dando conta, mas não fazendo algo efetivamente, né? Como coletivo, a gente podia fazer até coisas individuais, mas como coletivo a gente estava bem aquém do que o planeta realmente precisava e ele veio com essa resposta.
acredito muito nisso. E aí, uma manhã a gente ficou, e aí tinha bichinho, tinha joaninha, tinha grilo, acharam um monte de coisa aqui. Esse convite também para a gente se conectar com o simples, se conectar com as coisas disponíveis, né? Sem querer ficar inventando muita coisa ou idealizando, eles ajudam a gente, né? Eu gosto quando você fala que eles são os mestres, né? Eles são muito mestres nisso, em ajudar a gente a desconstruir essa coisa grandiosa, ou que para fazer alguma coisa, sei lá, para eu preciso mudar o planeta, né? Assim, eu preciso ser um mártir ou alguma coisa assim. Cara, vem aqui, senta aqui, vamos ver o bichinho comigo. E nesse dia especificamente eu falei, caraca, né? A gente fica caçando uma coisa genial, grandiosa, para fazer não só com eles, na vida, né? E aí eles vêm ensinar isso pra gente, não só na nossa relação com eles, né? Sim, aqui a Nara ganhou uma plantinha um pouquinho antes, porque o dia 8 de março a gente fez a comemoração do aniversário dela, que foi 3 dias antes da história começar. Aí a gente até brinca que foi o último evento social, acho que de muitas pessoas aqui entre os amigos, né? Mas ela ganhou uma plantinha, e como eu tinha o gato do Alfonso aqui na casa, ele comia planta, foi a primeira planta, assim, em anos, né? Agora tá o gato de novo, a gente teve que colocar lá no alto. Mas, cara, o evento dela era, nasceu a florzinha, tipo, nossa, e era uma festa, né? Tipo, porque tô em apartamento, né? Uma plantinha. Aí a gente plantou feijão também, tipo, 3 coisinhas de feijão. Hoje ela tá super empolgada porque saiu o primeiro caulezinho do feijão, Um brotinho. né? E aí o que eu fico também pirando é porque eu comecei uma das coisas que eu tenho aprendido a fazer, né, é incluir a gratidão, né, no meu dia a dia, assim, tentar praticar gratidão. Então, ser grata e tal. Então, eu brinco muito com ela, eu incentivo muito ela, incluo ela muito nessa história, né? Então, às vezes a gente, sei lá, na hora do jantar, a gente comenta o que a gente pode agradecer do dia de hoje, ou antes de dormir, depende, assim, não é todo dia que eu lembro, mas não vou ficar fingindo aqui que eu lembro sempre, eu não lembro sempre, mas eu pratico bastante com ela. Eu acho super fofo os exemplos que ela dá, mas ela tem uma resposta padrão que toda hora que eu pergunto, a primeira coisa que ela fala filha, o que você pode agradecer do dia de hoje? Todo, mamãe. Todo por causa do espanhol, né? Aí eu, tudo, meu amor. Ela, tudo. Aí eu, que legal. Aí eu fico destrinchando, mas e o que mais, né? Mas exatamente o quê? E aí, mesma situação, eu pergunto pra ela no fim do dia, a gente passando mal, né? O adulto passando mal, tipo, nossa, que horror, isso aqui a criança Preciso deve achar uma... E aí eu pergunto, Nara, o que você pode agradecer do dia de hoje? Tudo, mamãe. Eu, tudo? Tipo, como assim? Eu achei o maior barato. Não Eu é? tava esperando ansiosa a resposta, porque a gente faz isso aqui em casa. Com a Helena, com o Chico, né? E a gente começou, o que a gente vai agradecer? E a gente percebia às vezes que passava do ponto do sono do Chico, eu não quero agradecer. Aí a gente trocou a linguagem. Então vamos falar uma coisa legal do nosso dia, uma coisa que foi legal do nosso dia? Claro. E a Helena sempre fez uma resposta assim, eu quero agradecer o dia inteiro. Eu quero agradecer o dia inteiro. E a primeira reação é você falar, putz, a criança não tá afim de fazer né? Não tá entendendo, né? E aí você começa a perceber que realmente é isso. Quando você começa a explorar, ela fala, eu quero agradecer que eu fui brincar com você de amarelinha, eu quero agradecer que o papai tomou banho aqui comigo, eu quero agradecer. E aí eles começam a pontuar todas as atividades. E a gente fala isso, né? A criança tem uma capacidade absoluta de estar no presente. Por isso que é aquela coisa, quando a criança está no banho, não quer ir para o banho porque está brincando. É porque ela está ali mesmo. Aí Sim. Você consegue convencer, conduzir, etc. Vai para o banho. Aí não quer sair do banho. Não quer sair do banho por qual motivo? Porque ela tá ali no banho, né? Não é que nem a gente tá tomando banho pensando. Sim. Esse tem sido um grande aprendizado pra gente. E o brincar, o Plínio fala muito, né? Ele falou, descobri que eu não sei brincar. Então, tem sido um aprendizado aqui pra gente. Alguém perguntou, falou que, então todos os comportamentos da criança estão sempre relacionados a nós, os pais. E a gente nem sempre tem essa disponibilidade para estar completo, lidando com as questões de pais e filhos. O que fazer?
apareceu essa questão. Eu achei interessante porque a Maíra trabalha muito com a criança interior. E a nossa criança interior tem muito a ver, se não totalmente, né? E com essa questão que ela traz. Peraí, é que De não eu perdi cortou? um trechinho do que você falou, cortou um pedacinho. Ela traz essa pergunta, falando, tá sempre relacionado com os pais? E se a resposta for positiva, como fazer para lidar com essa questão se a gente não tem essa disponibilidade o tempo inteiro? Então, eu acho que não necessariamente está sempre ligado à questão dos pais. Eu acho que é uma questão para a gente ficar sempre sensível e tentar. Vale sempre a pena fazer essa pergunta. Será que tem alguma coisa? Sei lá, por exemplo, a criança de repente está muito agressiva, está mais irritada. Aqui, nessa situação do confinamento, por exemplo, é muito normal. A gente está mega sensível. Esse é outro ponto que eu faço muito com a Nara, de observar, né? Porque, por exemplo, ela é uma criança que não costuma se queixar quando tem uma situação desafiadora, né? Ela tá lá e ela fala, tá tudo bem, não faz não, não se preocupe, eu tô bem, eu tô tranquila, nananã. Só que a gente sabe que aquilo tá afetando. E a gente sabe que nós todos estamos sensíveis. Então ela tá absorvendo também aquilo, ela não é besta, né? Tipo, ela me vê, às vezes ela vem me dar um abraço, fala, mamãe, eu tô aqui, tipo, parece que ela tá meio que consolando também. Às vezes eu falo, nossa, ela saca, né, quando eu tô meio sensível, ela vem me dar um abraço espontâneo. Eu falo, meu, ela não é nada trouxa. Ela percebeu que eu tô meio mal, né? E às vezes, no final do dia, a Nara, ela funciona bastante assim. Ela pode ter, tipo, uma espécie de ataque de birra, né? Por uma bobagem, daquelas que você fala, sério mesmo? Que ela vai gritar por causa disso, vai reclamar por causa disso? Mas eu percebo que às vezes é uma necessidade que ela tem de descarregar e trazer para fora aquilo que ela não conseguiu organizar internamente, ou um estresse emocional que ela tá absorvendo, que ela tá sacando e tal. Então eu já fico super alerta. Falei, olha, ela tá precisando liberar. E às vezes é uma questão Uhum. dela estar com a atenção acumulada, ou às vezes ela tá sacando que tem um ambiente esquisito aqui. E aí eu fico me observando. Falei, olha, será que eu tô sensível? Tô de repente com um choro contido e não tô conseguindo liberar? Ela tá meio que expressando isso por mim? Não é uma questão da Uhum. gente. A gente tem que tomar um cuidado para não ficar também com esse peso de, meu Deus do céu, olha o que eu tô fazendo com meu filho. Tudo Cara, isso né? tudo bem, assim, sabe? É normal. E não tem um errado, um certo, sabe? É só uma questão de você ficar sensível e falar, poxa, talvez eu preciso liberar no choro. E tá tudo bem. A Uhum. criança não tá sofrendo, não tá em sofrimento por causa disso. Se você tem uma indisponibilidade de repente, no caso, não sei se ela tá falando de indisponibilidade para lidar com a questão ou de trabalhar a própria questão. De trabalho. Não, disponibilidade de tempo mesmo, de às vezes a criança está demandando alguma coisa e não poder lidar com aquilo naquele momento. Eu acho que a gente tem sempre que respeitar também esse limite que a gente tem, sabe? E uma coisa que a gente tem que aprender Uhum. a se acolher, a aceitar a situação do momento. Eu sempre falo assim, a gente tem que honrar o presente, honrar o que acontece. Assim, a realidade é essa, vamos supor, eu tô lá, a criança tá dando tá demonstrando que tá precisando muito da minha atenção e no momento onde eu realmente não posso dar. Filha, tá complicado para todo mundo. Nesse momento a mamãe não pode te, sabe? É meio que ser sincera, você acolhe, valida e e explica que você não vai poder fazer o que seria o ideal, sei lá, entendeu? Uhum. Aí depende, se for uma questão da criança tá tendo não sei exatamente qual seria a situação dentro de casa, eu não poder acolher o choro dela, né? Porque eu não tenho para onde ir. Geralmente é tipo, eu preciso sair, eu tenho um compromisso, mas sei lá, você tem uma reunião que vai começar agora, né? Com uma pessoa Uhum. não tão que não entende que você, como mãe, talvez tenha um tipo de situação, né? Vamos supor. Mas você tem uma situação que você precisa realmente não tem como atender. Eu validaria, explicaria, deixaria com o pai se pudesse, mas, entendeu? Tipo, a realidade é essa. Tipo, eu sinto muito, mas eu não tenho mais por onde ir. E quando a gente faz isso com uma confiança de que, olha, eu sei que isso é o que a vida está nos apresentando agora, e eu não posso mudar essa realidade, isso a gente também constrói, a gente ajuda as crianças a terem resiliência com as questões. Do tipo, nesse momento eu quero uma coisa que não pode acontecer.
né? E minha mãe está dizendo que não pode acontecer e que não tem o que ser feito. Mas eu estou acolhendo e avisando isso com amorosidade, com tranquilidade, com confiança. É o meu ou é o seu que está travando? Porque o meu tá ok. Vocês estão me ouvindo? Que você tá carregando. Não sei se eu mudo aqui, deixa eu ver. Eu tô no 4G, que ele costuma funcionar bem. Acha ou não? Não tô conseguindo ver. Serenidade e sinceridade, isso. Ah, ela caiu. Vamos ver se a gente consegue devolvê-la para cá. Faz sentido para vocês? Não estou visualizando direito vocês. Sim. Deixa eu só ver aqui se eu consigo chamar ela de novo. Vamos ver, vamos torcer, gente, para ela não cair, né? A Bruna tá ouvindo. Uau! Melhor. Você perdeu tudo? Você conseguiu acompanhar? Não, só uma parte. Acompanhei até a parte que você falou que a gente tem que ser sincero com a criança, né? Conectar com a criança, dizer para ela, olha, agora não vou poder te atender, tá complicado para todos nós. Porque eu acho assim que a gente tem uma. É normal, né? A gente, como mãe, a gente às vezes fica achando que qualquer coisa que a criança sentir de frustração, ainda mais quando a gente começa a estudar, né? Os impactos que tem a criança ficar sem a necessidade atendida, a gente começa a criar aquela exigência, né? De meu Deus do céu, meu filho não pode passar por nenhum perrengue emocional, senão vai traumatizar. Vai dar ruim, né? Hashtag deu ruim, meu Deus, coitado dele no futuro. E aí a gente fica com uma questão, né? Tipo, a flor da pele, né? Pisando em ovos para nada sair do script. E no fundo, isso também tá falando de uma necessidade de controle, tá falando do nosso perfeccionismo, né? Tá falando de uma dificuldade que a gente tem de lidar com as próprias frustrações. Porque isso significa que a gente quer controlar tudo que acontece. E a gente quer impedir que a tristeza venha, que a frustração venha, que a dor apareça, porque, nossa, ele não vai dar conta. E no fundo não é assim. A gente dá conta. Vai Só que a gente acontecer, né? Vai acontecer. Então, quando a gente começa a fazer as fases com a ideia de que tudo bem ele entrar em contato com a dor, porque a dor, primeiro, vai ser inevitável, e depois ela não é o fim do mundo, pelo contrário, ela cria resiliência, a gente já consegue se posicionar desde um lugar de tranquilidade. Quando a gente vê a dificuldade chegando, a gente fala, nossa, agora ele vai ter que lidar com isso. Tipo, não é uma coisa, meu Deus, eu preciso resgatar filho de tal situação, coitado. Não, não tem coitado. É tipo, ok. Então, filho, agora não dá. Agora a mamãe não pode. Só que com amorosidade, né? Tipo, não é aquela coisa, ó, não vem com essa não. Tipo, agora a mamãe não pode. Isso é outra postura. Isso já é uma questão de, tipo, você começa a querer fazer a criança acreditar que aquilo lá não tem sentido, que não tem espaço para aquilo, e aí já vem uma sensação de inadequação dela. É simplesmente você validar e falar, olha, eu entendo que você está precisando disso, mas no momento você não vai ter como receber isso. E a vida é assim, às vezes você tem como, às vezes a gente não tem como. A Nara já fala, mamãe, já entendi. Se der, deu. Se não der, não deu, né? Tipo, ela já tem umas frases que são assim, né? Tipo, já entendi, mamãe. Se der certo, vai dar certo. Se não der certo, não vai dar certo. E vale muito a pena, né? Porque quando eles começam a devolver isso pra gente, você olha e você fala, putz, cara, é isso, né? Acho que estou fazendo a minha parte, né? Porque enquanto a criança é muito pequenina ainda e ela não consegue dar esse feedback, como você disse que a Nara falou, mamãe, assim não é legal falar comigo. A Helena, que é mais velha aqui, também faz isso. Às vezes a gente criou os recursos, né? Que a Elisama sugere, enfim, outras pessoas que trabalham com educação não violenta e disciplina positiva sugerem, por exemplo, o potinho da calma, o cantinho da calma e tal. E da Helena sugerir, fala, mãe, acho que você precisa ir ali no cantinho da calma. E a gente adoro perceber, e aí a gente perceber, e em vez de ficar com o orgulho ferido, né, e aí sim crescer aquele adulto autoritário e falar, meu, tá louca, né? Eu que preciso ir, é você, nós, né? Tipo, eu que mando aqui. A gente olhar para isso como uma oportunidade e falar, poxa, você tem razão. Nessa hora, a gente sente mesmo a conexão, né? Esse negócio de conexão, às vezes parece muito subjetivo, né? Mas quando você tá ali e tem uma situação dessa, e aí você percebe primeiro, porque é aquilo que a gente estava falando, a sensação, ela vem.
vem aquele primeiro ímpeto que é o corpóreo, né, de você se impor ali naquela situação. E é o que a Maíra falou. Ela falou assim, eu tô muito rápida, né? É assim, tô mais rápida de treinar, né? Porque é treino. A primeira vez talvez não dê certo, a segunda claro. vez talvez você tenha essa consciência no meio do caminho. A terceira, quarta, quinta, 10ª vez, sei lá. E aí você começa a se antecipar. E nesse momento, eles têm. Você deu um exemplo muito legal aí, que foi essa coisa de um comportamento, um pedido deslocado, né? Sei lá, chorar porque a comida tá fria demais, ou porque tá quente demais, ou porque, sei lá, derrubou a Porque comida que ia comer o no prato não é chão. a cor que quero. Exatamente, whatever, né? Tipo assim, você fala, nesse momento é um momento de treino, né? Às vezes a gente não consegue identificar, a gente lê muito conceito, tem bastante gente produzindo conteúdo bacana, e o que a gente busca muito aqui no Criar Filhos é traduzir isso, sabe? Porque a gente acredita muito nessa questão da linguagem. Não é só sobre o que a gente fala, né? É sobre como a gente fala. Porque é o que você falou. Você pode falar para a criança, agora eu não posso, tá difícil para todo mundo e etc e tal. Mas às vezes o tom de voz que você vai imprimir naquilo ali, você pode dizer a mesma frase, mas ela vai significar duas coisas diferentes, né? Então, de repente, nesse momento seja um momento, como a gente está tendo mais chance de conviver por mais tempo com essa criança, seja um momento da gente treinar mais, né? É isso? Sim, e também a gente é o intensivão, e às vezes a gente vê a criança falando num tom com a gente que já demonstra, fala, peraí, esse tom vem da onde? Aí, se a gente faz uma revisão sincera, geralmente vem da gente. Eu falo, caramba, eu tô falando assim com ela. Tipo, não é ela que tá sendo impertinente comigo, eu que tô sendo impertinente com ela. Não é ela que tá faltando com respeito, eu que tenho faltado. E aí o mais louco, né? Quando a gente detecta, por exemplo, a criança tá me desrespeitando, tá falando num tom agressivo comigo, e aí você reconhece que você tá falando assim com ela. Se a gente faz um trabalho mais profundo ainda, a gente identifica que é assim que a gente está falando com a gente dentro, internamente. Esse é o meu discurso interno, né? Por isso que eu estou falando assim com ela, e obviamente que ela vai aquilo. Alguém ficou perguntando porque eu postei hoje, né? Falei sobre isso, quando que os filhos são mestres, que eles espelham as questões que a gente está trazendo, então se a gente se abre, a gente aprende com eles. Aí alguém falou, como é que é esse barato aí? Explica melhor. Falei, ó, vai pra live, né? Porque lá eu vou falar disso. Porque é isso, cara. As nossas relações, elas são maravilhosas para espelhar a forma como a gente está se tratando internamente, né? Ela vai demonstrando, ela vai dando sinais, assim, olha, eu tô te tratando assim, tá incomodando? Já reparou como você tem me tratado? Já reparou como você tem se tratado? Nossa, e sempre cai, tipo, uma ficha, caramba. Então, tipo, por exemplo, isso que eu percebi, né? Quando a Nara tá me desafiando com essa coisa do não quero dormir, e tá me pedindo conexão, vamos ficar aqui, mamãe, vem ficar no momento presente. A mensagem que chega pra mim é, nossa, eu tô muito pirando com essa questão do controle. Olha a oportunidade que eu tenho agora de olhar isso com uma lupa gigante, de realmente reparar o quanto isso me tira energia, quanto isso me impede de conectar com a Nara, de aproveitar a infância dela em muitos momentos, como isso tem sido doloroso para mim, porque eu já percebi várias vezes, mas agora eu não só tô com isso muito escancarado, como, de certa forma, eu tô com mais tempo de observar. Porque, tipo, querendo ou não, por mais que seja uma loucura estar confinado na casa 24 horas com a criança, eu não tô tendo que sair para fazer nada. Então, tipo, muitas das coisas que eu fazia na rua, eu não tenho mais o que fazer. Não tenho que levar ela pra lá e pra cá, não perco tempo pra ficar indo em restaurante e visitar. Pô, eu mal fazia, na verdade, pra ser sincera, minha vida aqui é bem pacata. Eu moro num lugar com 9 mil habitantes, eu não tenho muito pra onde correr. Mas eu tô com mais tempo. Hoje eu acordei 1 hora mais cedo. Quer dizer, 1 hora mais cedo não, eu acordei mais cedo, a Nara que tá acordando tarde pra caramba. E eu consegui meditar por mais de 1 hora, porque eu acabei emendando uma coisa na outra. Falei, quer saber? Hoje eu vou me dar um dia delicioso. Sei lá, vou me tratar bem, porque eu tava com a vontade de chorar. Fazia dias que eu não conseguia soltar. Eu falei, eu preciso entrar em contato com isso. E eu comecei a fazer um trabalho interno. E aí, já fiz meditação guiada para trabalhar a questão da confiança, porque eu falei, cara, é o que tá pegando, eu preciso confiar no que tá acontecendo, soltar esse controle. E o controle, né, tipo, como é que você limpa o controle?
confiando. Tem que confiar. Uhum. Então, trabalhar com confiança. E aí, tô com uns perrengues aí, com questões que eu fui destapando da relação com meu pai e com a minha mãe. Fazer uma meditação de auto-perdão para começar. E depois uma com meu pai e com a minha mãe. Aí fiz umas cartas, porque a Nara não acordava. Que maravilha, ela não acorda, né? Tipo, eu vou fazer aqui uma imersão aqui no meu trabalho de autoconhecimento. Aí fiz uma carta para minha mãe, soltei um monte de coisa lá, fiz outra para o meu pai, soltei um monte de coisa lá também. Aí depois queimei as cartas, mas aí a Nara já tinha acordado. Mas aí eu envolvi ela, falei, minha filha, vem comigo, vamos aqui na fogueira, fazer. Mas enfim, mas eu pego essas informações que chegam do espelhamento que eu tenho da relação com ela, que começa a deixar evidente que aquilo lá tá pegando muito, tá doendo muito, e falo, então eu vou trabalhar isso. Porque é isso que eu tenho que fazer. A única coisa que eu posso controlar, né, tipo, mudar, afetar, é o meu mundo interno no momento presente. Então, vou trabalhar isso. E aí eu tive um dia incrível, porque foi a primeira vez, acho que, nem vou dizer desde o confinamento, vou dizer em meses, que eu me dei um dia de verdade, assim, sabe? Tipo, eu vou descansar, vou desconectar, vou tirar a paranoia do futuro. E aí a gente conseguiu almoçar na varanda e era como, nossa, almoçamos na varanda, aumentou a temperatura, tipo, vamos, né? Ai, que lindo! Tudo era, não sei, foi um dia muito bom. Mesmo com toda a coisa que tá rolando e tal. Tem dias que são péssimos e hoje foi um dia diferente. Mas foi bom, porque eu falei, eu vou de casa. A lição de casa é pegar a informação do diagnóstico da relação com a Nara e trabalhar nisso, sabe? Que lindo, né? E é muito isso, né? Se a gente está atento, eu vi o seu post e eu vi até o comentário que você colocou, falando que ia explicar né, sobre isso na live. Eles trazem para a gente essa oportunidade, então eles destampam, né? É como se a gente fosse essa garrafinha aí cheia e eles vêm e destampam. E a gente tem a escolha de ir lá e colocar a tampa de novo ou olhar para o conteúdo que tem ali, né? Mexer isso, né? Às vezes tem alguma areia ali parada, chacoalhar, decantar de alguma outra forma. E dentro disso que você falou, é o estar no presente. Quando a gente fala estar no presente, não é só sobre a gente não se ocupar do futuro, com a dor do futuro. A gente também gozar das alegrias do presente, né? Porque a gente também acaba não conseguindo fazer isso. Dentro daquela coisa que eu tinha te contado, que a diretora pediu, o que vocês têm feito? Eu falei, nossa, né? Tipo, não vou mandar nenhuma atividade pedagógica. Eu mandei a gente observando o bichinho, falei para ela, a gente dançou na cozinha enquanto eu estava fazendo almoço, porque eu precisava fazer almoço, então eu pus uma música mais alta, uma música diferente, que era uma música que eu ouvia, que eu queria ouvir música de adulto, né? Porque às vezes a gente vai botar música também, mas sei lá, palavra cantada, coloca música de criança. Eu falei, não, gente, hoje eu vou ouvir música. Vamos ouvir música comigo? Vamos ouvir as músicas que eu ouvia? E aí de repente eu vi, a gente estava dançando, e aí você tem uma sensação grande, né? É meio que inexplicável, uma sensação de preenchimento, assim, de pertencimento, né? Você fala assim, putz. E aí, de repente, a gente, aqui em casa, tem conversado sobre isso mesmo, de como a gente tem se percebido fazendo algumas coisas da casa, ou cuidando de algumas coisas da casa, com mais carinho, com um outro olhar, aquela coisa de, a gente precisa mudar dessa casa, a gente está reolhando isso, sabe? Falando, nossa, que bom que a gente mora aqui nessa casa nesse momento, porque é uma casa, a gente não está nem num apartamento, mas também não é uma casa muito grande, então dá pra gente cuidar disso. Será que a gente precisa mesmo? Será que a gente precisa daquilo? E aí a gente começa a repensar nisso, né? Então, de repente, o comportamento da criança, ele te leva para um negócio tão além da borda, né? Que é isso que você fez, né? Você transbordou, você foi além da borda. Precisava sair isso de você. E quando sai, ele vem de uma imensidão que é existencial. Não é só sobre a relação de pai e filho, é sobre a relação da gente como ser em evolução, né? É muito maravilhoso. A nossa relação com a nossa essência também. Eu peguei o violão esses dias para tocar com ela e falei, gente, há quanto tempo que eu não faço isso, né? E assim, há quanto tempo que eu não faço agrado para mim?
sabe? Que eu tô É desconectada de isso, mim, que eu tô, tipo, não me priorizo, a minha essência tá lá apagadinha e eu tô, tipo, nessa correria do fazer, 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 preciso conseguir conquistar, né? Tipo, atingir, garantir, garantir, né? Tipo, parece que é uma coisa meio maquininha. E aí a gente percebe que a criança não, a criança tá lá conectada com o presente, e aí ela te convida, e ela tá constantemente te convidando, mas você não tá ouvindo, porque é tanto ruído. Hoje eu falava assim dos pássaros, porque eu até perguntei no Stories, eu não sei se os pássaros estão cantando mais alto, se tem mais pássaros presentes, ou se eu que não tava sendo capaz de escutá-los, porque acho que a gente fica com um ruído interno tão forte, né, que de repente diminuiu. Acho que ainda tem muito para limpar, tá, gente? Eu sempre gosto de pontuar isso. Parece às vezes que eu falo de um jeito, parece que tipo, já encontrei a luz. Não, longe disso. Eu sou uma pessoa que tem muita coisa ainda para trabalhar. Mas eu percebo essa sutileza das diferenças, né? Então eu tenho me maravilhado com isso. Com essa coisa do. Aqui a gente teve momentos muito divertidos de fazer ginástica todo mundo juntos, que a gente nunca tinha feito antes. E aí a gente ri pra caramba, porque a Nara fica tentando imitar a pessoa do vídeo e aí ela toda estabanadinha, né? Tipo, não consegue repetir, tem 5 anos. Então a gente se diverte muito. A gente começou a cantar na hora das refeições também para agradecer, incluir o ritual de agradecimento sempre antes de comer, coisa que ficava muito solta, que a gente não dava muita importância. Melhor, eu tentei um pouco colocar e o Afonso nunca entrou muito na onda e de repente agora ele tá dando mais importância. Então, tipo, tá sendo muito gostoso, legal. até com a relação com ele, que mesmo a gente não sendo mais um casal, a gente tem se aproximado e tem tido momentos de mais conexão, assim, sabe? Com conversas mais profundas, mais abertura, mais escuta. Parece que o tempo mudou e os valores são diferentes. E eu não sei você, mas aqui eu sinto que as questões mudam todos os dias, assim, sabe? Às vezes eu tô lá, tipo, sábado eu nem pensava em receber ele pra vir voltar pra casa nessa situação. Domingo ele falou, e na hora eu falei, vem, não, óbvio, você tá meio angustiado, eu não vou te deixar sozinho nessa, sabe? Vem, fica com a gente, vai ser melhor pra todo mundo. Então, assim, é como se. Eu não sei explicar, mas eu não sei se vocês estão sentindo assim, tem dias. Eu passei 88% do tempo dessa live arrepiada. É demais, né? Isso aí. A Maíra tinha contado isso pra gente numa outra live que eu fiz com o Fábio, e ela contou dessa oportunidade mesmo, né? De estar com o ex-marido num momento, a princípio, fazendo isso pela Nara, né? Mas quando você olha na segunda, terceira, quarta camada disso aí, você vê uma coisa, uma oportunidade de subir uns degraus aí na evolução existencial, né? É maravilhoso. E a Eu gente tenho tem tentado. percebido, né? Não, desculpa, eu tenho tentado olhar muito para isso, assim, quais são as oportunidades, né, que eu tô tendo nessa situação. Porque, de certa forma, tem a parte que é difícil, que é dolorida, que tem muita gente vivendo situações péssimas, é verdade, mas também tem um renascimento, né? A gente está vivendo um momento aí, tem uma coisa tem muita coisa brotando. E esse brotar é muito dessa lição aí que ele fala do amor incondicional, né? É o reconectar com a nossa fonte, é a possibilidade de a gente reconectar com o que tem sentido, que é o amor. Entendeu? E é muito doido, porque fala, cara, é como se tudo isso que está acontecendo validasse o meu trabalho, assim, sabe? Porque eu tô o tempo todo insistindo, galera, vamos sair do controle, vamos sair do medo, vamos sair das táticas de educação que a gente acaba educando e no fundo a gente está, na verdade, moldando a criança e mudando a essência da criança por uma necessidade desesperadora de controlar o que vai acontecer com ela e por um medo desesperado de que ela vai sofrer, de que ela vai acontecer isso, o tal do hashtag deu ruim, né? Tipo, meu, se eu fizer tal coisa, se eu permitir tal coisa, meu Deus, ela vai virar isso, vai virar aquilo. A gente está muito guiado por essa angústia. E, na verdade, a gente não tem como controlar essas coisas. Só que como a gente acredita que existe essa forma de controle e a gente seguia por isso, a gente projeta muitas das nossas dores sem intenção, entendeu? E se a gente aprender com eles, né? Porque eles vêm arrumadinhos, eles vêm conectados com a própria essência, eles vêm, tipo, super na paz, querendo amor e oferecendo amor incondicional. Eles são maravilhosos para isso, né? Eles oferecem esse amor incondicional. A gente faz uma cagada e eles, na sequência, perdoam a gente. Eles têm uma capacidade de perdão que você fala, meu, não é possível. Eu acabei de fazer, tipo, filho, desculpa. Não, tudo bem, mamãe. Eu te entendo, né? É impressionante. Então, tipo, a gente.
fala E a tanto do empatia, né, que você exercício falou. eles vêm com isso, é o que você falou, né? Vem com o plugin. Eles não, né? Aí é que tá. A gente falava disso também. A gente vem com isso e a gente vai Hum. perdendo isso. Então, esse momento é uma oportunidade da gente se reconectar com essas coisas que a nossa criança é, veio, com essas coisas com as quais a nossa criança já nasceu. E ao longo do tempo a gente foi endurecendo por N questões, cada um no seu contexto, na sua história de vida aí. E a gente foi perdendo, não a coisa, né? Mas a conexão com essa empatia, com amor ao próximo, com amor próprio, com esse espaço interno, né? E às vezes a gente tem a ideia de que a criança está fazendo uma coisa por maldade, né? Ai, nossa, que criança ruim, não sei o quê. A gente julga, mas é uma projeção. A gente às vezes interpreta aquele comportamento e eu tenho muito claro isso para mim, cada vez mais. Para mim é uma questão que eu acredito, assim. Para mim a gente nasce sempre, tipo, muito bom, né? A gente nasce com essa vontade, com essa conexão com o amor. E quando a coisa começa a desandar e a gente vai se comportando mal, é porque tem uma necessidade que não está atendida, tem uma dor por trás, mas todo mundo está tentando dar o melhor, sempre. Mesmo quando está Uhum. aquela coisa pior, assim, é porque tem um desespero por trás, assim, daquela A questão, intenção é né? positiva. Mas a intenção é, tipo, ou é recuperar o amor, ou sabe, mas ou é porque não Ser consegue reconhecido. do que alguma É. coisa, mas não tem uma maldade, eu não vejo aquela coisa do tipo, e muito menos uma criança, entendeu? Tipo, uma criança ela tá tentando. Uhum. E às vezes a gente distorce a interpretação do que a gente vê, acha que a criança, nossa, tipo, sei lá, a criança tá batendo no amigo, você fala, esse moleque aí não dá, ele é do mal, não vai ser amiguinha dele. Como assim? Tipo, não é, ele tá passando mal. Ele tá com Uhum. alguma É muito uma isso. questão. Então a gente tem que muito aprender a desenvolver essa compaixão também, né? Por mais que não quer dizer que a gente vai aceitar, não estou falando isso, não é para aceitar a violência, não é para aceitar a agressão, a gente tem que O saber pôr limite. comportamento. Mas compreender da onde vem, né? Vem sempre de um pedido de socorro. De socorro, eu não estou dando conta, tá doendo muito, né? Ou seja, porque é um resquício, é o que sobra dessa educação controladora, guiada pelo medo. Essa pessoa está afetada por isso. Então, quanto mais a gente for Uhum. limpando, conseguindo recuperar essa conexão com o amor, a gente vai rompendo esses padrões, vai limpando isso da gente, gente. É isso que a gente está tendo de oportunidade. Usem seus filhos de laboratório e aprendam o que é o amor incondicional com eles, né? Então, aprendam a ter essa A gente usou, empatia, a gente usou essa leveza, né? o A gente Fábio usou o quê? falou na live aqui, o Fábio falou, é um doutorado, tal. A gente fala aqui em casa, né, que o relacionamento com outra pessoa é, uma escola, né? E aí a gente fala que os filhos vêm para a gente fazer mestrado, doutorado e tal. E esses dias o Plínio falou exatamente isso. Falou, a gente está dentro do laboratório, né? Agora. E está trancado no laboratório, não pode nem sair do laboratório. Então, assim, é aproveitar muito cada minuto de oportunidade, né? E ele falou, inclusive, dessa sensação. Às vezes ele vai fazer o Chico dormir e o Chico está muito agitado ou mais agressivo. Eu falei, eu presto atenção em como está o meu batimento cardíaco. E aí eu começo a respirar e presto atenção no batimento cardíaco dele. E vai regulando, é um negócio assim. E ele falou, e olha que eu não sou a mãe, né? Eu sou o pai. Imagina a mãe com uma criança menor e etc. Tem muito a ver, né? A gente esquece de respirar. A gente andava muito esquecido de respirar. E é um convite, né? Um convite. Que legal. Eu não sei que hora que a Eu gente acho que a gente transferiu, eu acho que o tempo está acabando, então antes que derrubem a gente, quero te agradecer muito por aceitar o nosso convite. Eu fiquei muito feliz, muito honrada, porque você é uma pessoa que tem um conhecimento vasto, uma pessoa que se dedica muito a isso e tem um trabalho maravilhoso, incrível, que ressoa em muita gente e ressoa nos nossos corações e no nosso lar aqui. Não, Quero te agradecer. claro, eu agradeço muito. Não tinha nem como fugir desse tema, né? Tipo, quando você propôs o tema, eu falei, fechou. Você nem
Né, mas eu me sinto lisonjeada também, admiro seu trabalho também, e eu acho que não difiro muito de você, acredito que só tenho mais seguidores, mas no fundo a gente está com a mesma linguagem, a mesma mensagem, para mim maravilhoso atingir mais gente, acho que até quem quiser compartilhar usando o aviãozinho ou fazendo print screen na tela, recomendar, sentir que a mensagem foi legal, pode servir para outras pessoas, sempre incentivo, porque, enfim, acho que quanto mais pessoas falarem essa língua, e, É isso né, aí. a gente vai E ganhando todo mundo. mesmo a gente tendo transferido, depois eu vou ver se a Maíra consegue disponibilizar para a gente deixa disponível no canal do Criar Filhos no YouTube, a Maíra também vai deixar disponível, acho que nos canais aí dela, e aí ela informa, a gente informa daqui. Tá Sim, bom? vai ficar 24 horas, depois eu jogo no IG, jogo no YouTube também, aí a gente compartilha, pode deixar. Tá bom? Obrigada, Um gente. beijão, fiquem bem aí. Um beijo. Beijo.